Porque precisa bater na mediocridade, precisa bater na atitude de fracasso, porque são micro-atitudes que ele tem que vicia mesmo. E se ele fala assim, a minha esposa não me apoia, eu falei, não é tua esposa que não te apoia, é você que vende mal o teu projeto. Você não tá abrindo a real pra tua esposa do porquê que você tá fazendo, você não tá incluindo a segunda pessoa mais importante da tua vida, que é a tua esposa, no projeto. Esse mentorado, cara, é um cara que de janeiro pra cá tá fazendo 250 pau por mês, cara. Você vai casar, eu vou te avisar e vou te explicar como é que você vai conduzir esse casamento para ele ser saudável e duradouro. Pela minha história desses 30 anos, investindo em pessoas, fazendo elas exponenciarem, produzir resultado financeiro, eu afirmo para você, Vasco, que 99% é mentalidade. O resultado da minha empresa só acontece se o day trader vence, que quer vencer, ele realmente viver do mercado. Se ela fracassa, eu fracasso. Se essa pessoa vence, eu venço. Só que a responsabilidade de fazê-la dar certo é minha. Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro, o maior podcast de traders do Brasil. E se você é novo por aqui, ou se você está assistindo esse episódio, mas ainda não está inscrito, clica aqui no botão, tá? Vou te dar aí 10 segundos, vou olhar aqui pro meu convidado belo, brilhante como ele é, assim como a careca dele, né? Para você clicar no botão aí do lado esquerdo inferior da sua tela, tem um botãozinho aqui, ó, inscrever-se. Clica nele, deixa o like também, tá? E manda esse episódio, esse link para aquele amigo seu que é o famoso 100. Sem juízo, né? Sem resultados, né? E sem... né? Sem noção, né? Também, coitado. Também. Senhores, é o seguinte, nosso convidado hoje, né, hoje é parte 2, inclusive, ele já esteve aqui, né, ele veio para o mercado financeiro para poder ajudar traders, tá, a se tornarem profissionais de fato, né, ter uma postura de profissional, né, tanto no que diz respeito a seguir a técnica, a seguir o gerenciamento de risco, né, e também, né, a lidar melhor com as frustrações que o nosso mercado sabe muito bem trazer à tona para os indivíduos, né? E sem mais delongas, hoje o papo vai estar bom pra caralho, inclusive, né? E Gerson Carvalho, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter vindo aí mais uma vez conosco. Inesperado, né? Inesperado, essa puxada tua aí. E aí, vamos fazer o 2.0? Falei, bora! Quando? Ué, como é que você tá? Ah, tô de viagem. Quando você volta? Segunda, vamos terça. Vambora. É isso aí, né? Tchau. Eu também curto isso, Vasco. Tipo, pegar as coisas pra resolver, né? Pam, pam. Eu peço, senão não faço. É, eu, assim... Iniciativa e cabativa, né? Eu já ouvi falar essa palavra, acho que nem existe, Tinha né? muito tempo que eu não ouvia cabativa. Cabativa. É, eu acho que o ouvi único que fala é você, inclusive. É, né? É. Eu e mais uns pode outros meio registrar doido isso aí. aí. Vou registrar. Cara, me conta aqui. Da última vez que você veio, inclusive, né? Eu fiz um levantamento lá sobre algumas coisas que a gente... Que, né, gente? O episódio vai durar 1 hora e pouco, etc. Não dá tempo de falar de tudo. É, né? não dá. E aí, cara, eu tava lembrando ali de umas coisas, enfim. Eu falei, nossa, cara, preciso puxar o Gerson pra algumas histórias. Até porque hoje você tá com quantas... Você tem quantas pessoas lá, basicamente? Vai fazer agora setembro, que eu jamais imaginei que eu estaria no mercado financeiro, jamais, né? Inclusive day trade, que eu nem sabia o que era, né? Tá. Setembro agora vai fazer 4 anos que eu comecei todo esse processo, a galera me puxando, enfim, já Boa. são... Eu não considero muitas pessoas porque eu não lidero qualquer pessoa, né? Tá. São 700 pessoas até hoje. Boa. De 11 países até agora. Boa. E deixa eu te perguntar uma coisa. Pra quem não te conhece, né? Pra quem fala, mas beleza, o que esse cara faz? Porque acho que você é o único no mercado financeiro que faz o que você faz hoje. Eu acredito. Eu tenho quase... eu só não falo que eu tenho 100% de certeza, porque eu não conheço todo mundo. Mas nas voltas que eu já dei aí na vida do mercado financeiro, eu acho que você é o único. Explica pra nós, o que você faz? Eu vou te dar a clareza do porquê. E é ruim eu falar assim, eu sou o único, né? Tipo, o cara, né? Eu não sou o cara, né? Nunca serei o cara, né? Mas assim, da onde eu vim, o processo de crescimento empresarial, ele é sempre contra o sistema. O que o sistema faz? Ele busca resultado financeiro usando pessoas, os colaboradores. E a gente fez o inverso. A gente exponenciou pessoas, a gente
fez essas pessoas saírem do absoluto zero e elas terem uma mentalidade empreendedora e elas não serem refém de nada e de ninguém, e elas produzindo o resultado financeiro. Esse resultado financeiro fazia as empresas crescerem. Então, a minha grande escola, meu grande líder aí foi Flávio Augusto, lá da WhatsApp. Eu conheci o Flávio antes da WhatsApp, deu uma cola de líder lá para liderado, e ele me chamou para ser sócio a partir aí da segunda escola lá que a gente abriu na Avenida Paulista. Uhum. Então esse diferencial, Vasco, eu acredito que ele é muito comprometedor, né? Porque o resultado da minha empresa só acontece se o day trader, que é onde eu estou hoje focado, vence. O que quer vencer? Ele realmente viver do mercado. Uhum. Ele realmente não ser refém de nada e de ninguém. Então isso é desafiador, porque requer que você conheça a pessoa com profundidade, né? Porque não é o problema não é o mercado, o problema é a falta de mentalidade preparada que a pessoa vem acreditando que técnica exclusivamente vai resolver. Sim. Então é necessário você ter uma conexão com essa pessoa. Então, por isso que você tem essa percepção, né? Então, se essa pessoa fracassa, eu fracasso. E se essa pessoa vence, eu venço. Só que a responsabilidade de fazê-la dar certo é minha. Por isso que eu não ponho qualquer um, né? Boa. Eu só ponho os caras que estão dispostos aí a receber uma liderança mesmo, porque ele não vai fazer o que ele quer, né? Porque se soubesse fazer o que ele quer, não estaria como estava, né? Se fosse bom, ele tava bem, né? Se ele soubesse o como e o que, né? Porque a galera não sabe o como e o que fazer, né? Boa, perfeito. Cara, como é que você faz com a técnica, por exemplo? Porque assim, o cara vai chegar lá. Aí, ó, pô, um é grafista, o outro vem do fluxo, o outro renco, o outro não sabe bosta, não sabe nem o que tá fazendo. Não sabe nem o que é day trade, né? Isso, mas e aí? Como é que você lidera um cara desse? Porque, tecnicamente falando, e aí? O cara vira pra você, não, Jefferson, mas eu gosto de fluxo, né? O cara, não, eu gosto de gráfico. E aí, como é que faz? Primeiro assim, é importante a pessoa entender o que vence é quem pega no mouse, ok? Para clicar. É essa pessoa que vence. Qual ativo, qual plano de trade, qual setup, não importa qual, desde que ele esteja confortável com o setup, que aquilo faça sentido para ele, o volume de mercado, a forma que se apresenta o gráfico, aquilo tem percepções que faz sentido lá para ele. Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é prepará-lo tecnicamente. Isso tem a ver com mentalidade. Né? Muita gente fala assim, mentalidade é 80% e 20% é psicológico, né? As pessoas também não entendem que o psicológico está dentro do comportamento. Então, pela minha história desses 30 anos, investindo em pessoas, fazendo elas exponenciarem, produzir resultado financeiro, eu afirmo para você, Vasco, que 99% é mentalidade. Inclusive a técnica está nisso. Quando ele entra lá na mentoria, eu preparo a mente dele para que ele tenha uma técnica que faça sentido para ele. Ele vai montar e construir um plano de trade e me apresentar ele. Dentro de moldes de resultado, e ele já começa com alguns critérios, já começo a construir uns fundamentos da escalabilidade, que tem a ver com diário de trade, gerenciamento de risco e também um entendimento claro do que faz sentido tecnicamente para ele. Então, toda a estrutura que foi montada na mentoria prepara ele com uma mente correta dentro de um setup, um plano de trade que faça sentido para ele. Uma vez isso construído, que essa é a primeira etapa, nós vamos exponenciar esse resultado, trazendo uma mentalidade forte lá para ele. Porque não dá para você separar, né? Por exemplo, a minha mentalidade foi construída e forjada nesses 30 anos. O Flávio chegava junto mesmo para exponenciar resultado. Eu no day trade, eu não tenho um preparo técnico para isso, mas eu tenho a mentalidade. Então, eu preciso dessa técnica. Sem a técnica eu não consigo. Eu coloco a técnica, Vasco, como fosse o carro de Fórmula 1, né? Então, você prepara bem esse carro, né? Se você não tiver um carro competitivo, cara, claro que você depende do piloto, né? O piloto que faz o carro acontecer. Então, essa estrutura monta isso, né? E ele, durante a mentoria, que é muito importante, ele vai adquirindo a identidade dele com o ativo. Ele vai só descobrir isso um pouco mais lá na frente, né? Porque ele pensa muitas vezes que o problema é o plano de trade. O problema não é o plano de trade.
O problema é ele que não faz funcionar o plano de trade. Tá. Então, eu ajusto essa galera. E vem uma galera assim do absoluto zero, né? Que nem plano de trade tem, às vezes não sabe abrir uma plataforma, enfim, né? Nossa, mas Chega. São pouquíssimas pessoas, né? Tá. Pouquíssimas pessoas. Isso fez eu lançar um outro treinamento que chama-se Desperta Trader, que é pro iniciante mesmo, do absoluto zero, né? Tipo, dar uma preparada nele para que ele venha, então, lá para mentoria. Mas acontece com que frequência, por exemplo, ou se é comum acontecer, ou se já aconteceu, o indivíduo chegar e falar, pô, Gerson, eu tenho aqui uma técnica, tal, enfim, que eu gosto e tal, e aí, de repente, ele vira para você, ou você vira para ele e fala, cara, você vai ter que trocar essa técnica aí, ou porque você não tá gostando, porque você não domina esse negócio, você vai ter que ajustar isso aí, né? Ou ele mesmo chega pra você e fala, cara, vou trocar. Ele não decide, Vasco. É você que decide. É eu que Tá. decido. Então, Como é que você chega na conclusão que o cara tem que trocar de técnica? Eu vou perguntando lá pra ele. Ou que ele não sabe bosta nenhuma. Se ele não me dá uma convicção que aquele ativo não tem nada a ver com ele, ele vai continuar no ativo, ele vai fazer esse ativo funcionar. Ele pode até estar desconfortável com esse ativo, mas ele vai só ter certeza do desconforto dando certo, porque uma mentalidade fraca, Vasco, ela questiona o externo, não questiona o interno. Ele começa a não ter resultado, ele terceiriza. Perfeito. É o ativo, é o mercado, enfim, né? É eu que não estou bem porque eu passei por isso, aquele não assume a responsabilidade. Então, se eu percebo na conversa que ele está terceirizando, ele está usando uma bengala, acreditando que o plano de trade, o ativo que ele está, é o responsável nisso. Não, é ele. Então, se ele não me convence, ele vai andar naquele ativo, ele vai fazer esse ativo funcionar através de um preparo de mentalidade forte para ele arrancar dinheiro do mercado. E aí pode ser que durante o processo, por exemplo, ele está no dólar e ele não curte a tendência, aquelas coisas mais tendenciosas, né? Ele só pode trocar se ele está fazendo esse ativo dar certo. É tipo piloto de Fórmula 1. Eu quero até te perguntar. Se o Lewis Hamilton senta no carro, começou a corrida e o assento está desconfortável, sabe aquela coisa que incomoda? É possível ele ganhar a corrida ou não, Vasco? Cara, possível é, porra. Por que o incômodo do banco, do cockpit, impede ele de ele vencer a corrida? Impede? Não, incomoda, mas impedir não. Por que que não impede? Aquilo é uma situação desconfortável, mas o que faz ele vencer é a mentalidade que vence o desconforto. Sim. Só que num longo tempo, isso não funciona assim. Aqui esse desconforto começa a virar um impedimento. Então, quando eu percebo que ele está vencendo no ativo, ele está desconfortável, aí nós vamos fazer a troca do ativo. Mas é necessário que ele vença algumas corridas, falando em termos lá da Fórmula 1, né? Tá. Eu tive um caso, cara, há pouco tempo, e foi curioso, pelo menos assim, é o primeiro que chegou até mim, né? De um indivíduo que estava viciado. Ele era viciado. É o mesmo vício lá que o pessoal fala, que o pessoal desce o pau nas bets. Eu acho que quem fala mal de bet, dos vícios das bets, nunca acompanhou um day trader na vida. Porque é muito próximo, é muito parecido, né? E esse cara foi internado. Ele teve que ser internado. Caso real, você falando? Real. Caso real, tá? Ele foi internado, ele se afundou em dívidas, então... Por causa do day trade. Por causa do day trade. A remuneração dele inteira estava comprometida em empréstimos que ele fez. Aí ele vinculou com empréstimos, isso total, deu como garantia, né? Era consignado, né? Aí ele conseguiu, inclusive, consignar, tipo, quase toda a remuneração dele. Doideira, né? Doideira. Sim. Doença, né? Doença, vício. Doença. Vício mesmo, né? E, enfim, pegou dinheiro também com a agiota, depois... Enfim, foi só se afundando. Teve que ser internado, literalmente mesmo, assim. Foi a primeira vez que eu vi uma situação dessa, né? Você já atendeu algum trader, cara, que era sem citar nome, obviamente, né? Que o cara viciou
em perder dinheiro? Eu continuo atendendo, né? Tá. Esse tipo de pessoa. A gente está falando de pouquíssimas pessoas nisso, né? Aham. Mas ela se vicia mesmo em clicar. Ela se vicia, tipo, de uma maneira descontrolada, entregando dinheiro pro mercado. E ela nem faz ideia, às vezes, o tanto de dinheiro que ela está entregando, né? E é trabalhoso você desvincular essa pessoa, né? Dentro desse vício, né? E aí vem esse processo que eu te falei desse diferencial, né? Porque você vai conhecer a vida do cara, você vai conhecer a história dele, você vai conhecer a origem dele, né? Porque o que acontece muito no day trade é assim, a pessoa deu certo fora do mercado, deu certo legal na sua profissão lá na sua empresa, ele pensa que vai dar certo também no day trade. Só que é diferente, porque se ele é um médico que deu certo, ele é parte do sistema. Tá. O day trade não, você é o sistema, você é a pessoa responsável em fazer o negócio dar certo ou dar errado. Então a pressão está 100% sobre você, é comprometedora. O médico, ele não compromete o sistema de saúde, se ele tem no caso alguma falha, mas, enfim, ele compromete, mas não é uma coisa que compromete mesmo. Então, essa diferença, você pega pessoas que elas vêm, a grande parte delas vem despreparadas, né? Por isso que elas buscam técnicas. E aí, você vê essas doideiras aí. Então, desvincular essa pessoa requer mesmo eu conhecer a realidade dela, a história dela, a vida dela, né? E é trabalhoso isso, né? É trabalhoso. Aí vem a pegada de uma liderança, de eu chegar junto mesmo. Meu irmão, o que nós combinamos? O que nós combinamos? Você está pensando o quê? Eu tenho até eu ganhei, acho que você estava lá no Encontrader, que eu ganhei um taco de beisebol. Ah, sim. Você ganhou um taco de beisebol? Eu tenho uma reunião chamada taco de beisebol. Tá. Eu entro com o taco, eles são as bolas, né? Tá. Porque precisa bater na mediocridade, precisa bater na atitude de fracasso, porque são micro atitudes que ele tem que vicia mesmo. Então, se a gente não quebra isso e não anda no caráter da pessoa, você não consegue desvincular. Mas quando você desvincula, cara, é inspirador o que você vê na vida da pessoa. É inspirador. Tá. Óbvio que eu vou te perguntar, né? Às vezes você vai falar, não, eu vou falar que não funciona, mas dá pra salvar esses caras? Tipo assim, o índice de salvamento dos viciados, do cara que é viciado em perder dinheiro, é bom? Tipo assim, de 0 a 100. Por que eu tô te perguntando isso? Porque, porra, você tem que basicamente explicar pra um cara que o cérebro dele sabota, que ele mesmo se sabota sem ele saber que ele tá se sabotando. Tipo, é inconsciente o negócio. Você tem que falar, tipo, você tem que explicar pro cara, mostrar pro cara que tem algo que ele não sabe que não sabe. Ele sabe, Vasco. Ele sabe. Ele sabe. É assim, você não consegue fazer nada se a pessoa não tá disposta. Certo. A galera que entra na mentoria, eles são voluntários para apanhar. São voluntários para eu destruir a vida passada dele e ele construir uma vida nova. Ele fazer uma ruptura mesmo. Tá. E aí a gente percebe, você conhece as pessoas, Vasco, não pelo aquilo que elas falam, mas se ela tem uma coerência do que ela fala com o que ela faz. Então, a pessoa assume esse compromisso e aí você vê nas atitudes dela o esforço dela de realizar esse compromisso. Você vê um esforço dela, você não vê ela banalizando, porque tudo é exposto dentro lá da mentoria. Eu sei dos resultados todos deles. Então, se você percebe uma omissão, esse cara não está disposto, né? Tá. Então, todas as pessoas que estão dispostas realmente a essa cura, a essa quebra, ela é salva, com certeza. Os dois são ruins, mas qual que é pior? O que clica muito ou o que hesita demais? O que clica muito. O que clica muito? O que clica muito. É? Porque é descontrolado isso, né? E clicar muito não significa que ele opera, né? Ele abre e fecha a ordem, né? Sim. Cara, cadê spread? Cadê a conta? Isso é um negócio, né?
os emolumentos, ou seja, cada vez que ele abre e fecha uma ordem, o dinheirinho dele foi, né? Mas sai direto lá da conta, né? Sim, total. Sai direto lá da Na conta. fonte. Tipo assim, cara, quantos que eu já peguei, o cara falou assim, Jerry, cara, com você, eu não tô passando de 5 operações, porque não faz, né? Tá. Eu fazia 80 operações. Falei, você não fazia 80 operações. Você abria e 80 fechava ordens, ordens, cara. Pelo amor de Deus. É um robô você, né, meu? É um robô lá Um clicando, HFP. né, cara? Exatamente. Tá. E agora vamos falar sobre o cara que hesita, né? São 2 comportamentos muito comuns, né? O medo, né? O cara que tá com medo e o cara que às vezes tá eufórico, enfim e tal. Uhum. O cara que hesita, normalmente, ele é dominado pelo medo. Às vezes o cara que clica muito também, né? Só que é uma forma de enfim... Escape dele lá, né? Exatamente. Né? Escape dele, né? O cara que hesita, né? Eu adoro falar sobre hesitação porque de todos os problemas que eu já tive no trading, o que mais me pegou foi a hesitação. Me pegou Sim. muito. Foi assim, eu Sim. apanhei de tudo. De você com você, isso? Isso. Tá. Né? Como você diz, de eu comigo mesmo. Aham. Né? E foi muito difícil sair dessa fase, né? E Aham. aí, só que assim, o que eu mais vejo não são pessoas que hesitam, são pessoas que clicam muito, né? Aham. Normalmente, pelo menos na minha experiência, né, empiricamente falando ali, eu recebo muito mais pessoas com problemas de clicar demais Meter do o que dedo ali. em hesitar, Sim. aquele medroso, né? Mas o cara que hesita, Como é que resolve? como é que resolve? Esse estudo de conhecimento da pessoa. Por exemplo, eu tive que me aprofundar em 3 itens para liderar uma pessoa com fontes, né? Porque eu não lidero da minha Da sua cabeça, lata, do nada. né? Aham. Então eu digo lá para eles assim, ó, vocês não estão seguindo o Gerrison, vocês estão seguindo princípios e valores que eu adotei através da minha liderança. A minha liderança exponenciou porque ela vive princípios e valores de verdade, tanto fora e dentro dos negócios. Então, 3 coisas eu tive que me aprofundar para liderar mesmo com precisão. Primeiro e o mais forte, conhecer a pessoa de verdade, isso tem a ver com o temperamento dela. Ou ela é sanguíneo, ou colérico, ou fleumático, ou melancólico. Uhum. Hesitação está no temperamento fleumático. Por quê? Porque é um cara que, para tomar uma decisão, ele pensa, aí ele, não, agora vai, pera um pouquinho, deixa eu checar mais um pouco. Aí ele, não, agora vai, não, mas deixa eu checar mais um pouquinho. Então isso é o quê? A insegurança dele, a introspecção que existe nele. Ele é um cara que fala, mas ele não é profundo ao tá falando, ele não abre a intimidade dele. Então essa hesitação, ela é fruto da insegurança que ele investe nele. Porque a segurança, Vasco, não é no que você faz. A segurança está dentro de nós. Ou você ativa ela, para ela potencializar, ou você desativa e ela fica o quê? Desativada e nasce o quê? A insegurança. Então, eu vou saber se esse cara é fleumático. Aí o que acontece? É uma liderança. Então, assim, regra para ele. Você é introspectivo, então você vai se expor. O que é se expor? Viu uma real oportunidade? Viu? Clica. Não viu, não clica. E aí eu falo assim, escuta, quem que opera na hora que você tá com o mouse? Ele fala, sou eu. Eu falei, não é não. Não é você. Somos nós. Nós temos um combinado aqui, né? Então, tá combinado? Quando você vê uma real oportunidade de você clicar, tá combinado. Então, ele começa a vencer, porque quando você fala do medo, Vasco, existe na nossa mente o medo real e o medo irreal. Posso falar de coisa técnica aqui? Pode, não? por Posso favor. falar de coisa técnica? Claro, claro. Entre esses 3 itens, que é um tripé da liderança que eu exerço há esses 30 anos, então é conhecer mesmo o temperamento primário dessa pessoa. Tá. A outra coisa foi eu fazer um estudo aprofundado da comunicação, porque a comunicação de baixa performance tem um vocabulário, um estilo, e a comunicação de alta performance é outra. Então, há uma necessidade de eu conhecer os vocabulários, a etimologia das palavras, para que elas significam, enfim. E o terceiro item é eu conhecer essa cachola, né? Como é que funciona o cérebro, as glândulas, como é que é o processo de construção da consistência. Então, quando a gente fala do medo, aonde está alojada a consistência? A consistência é uma habilidade, é uma glândula que chama-se gânglios de base.
toda habilidade que a gente tem. A gente está falando aqui, a gente dirige um carro, a forma que você opera, que é num feeling, né? Você percebe que você fala assim, ó, o mercado vai fazer isso. Você não está inventando. É um processo que você já tem uma percepção, né? Então, debaixo do gânglio de base tem um negocinho que parece uma vírgula. E o nome é amígdala. Ali está o medo. Então, tudo que se refere a perigo é medo real. Por que você não põe a mão no fogo? Porque você sabe que vai queimar. Se essa amígdala não aciona o perigo, você deixa a tua mão no fogo. Dentro do day trade, as pessoas acumulam, devido ela estar sempre alimentando a fragilidade e fraqueza dela, do temperamento primário dela, ela fortalece essa fragilidade e fraqueza, no caso lá da hesitação, né? Então, assim, essa pessoa, ela potencializa o medo irreal. Não consigo, não posso, vou perder, não vai dar certo, será? Ele coloca um monte de ponto de interrogação. São medos irreais. Como é que você enfrenta um medo irreal? Quando você vê uma real oportunidade. Então, eu vou trabalhando com essa pessoa porque ela estava tendo microatitudes de fracasso. E ela vai potencializando a fragilidade e as fraquezas. Eu começo, então, a fazer o oposto diante de uma liderança. Ele tem micro resultados de êxito. Porque a pessoa não conquista o êxito, né? A pessoa pensa, eu vou ter sucesso. O sucesso é um monte de sucessinho, né? Êxito é um monte de êxitozinho, né? Então, ele vence a barreira desse medo irreal. Ele fala, pô, deu certo. Aí vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Ele vai ativando a segurança dele, vai ativando a confiança dele. Na exposição mesmo. Na exposição. Boa. Muito bom. Na exposição. É isso mesmo. Eu me ferrei bastante nessa história de hesitação. Às vezes eu conto a história, as pessoas me perguntam, e aí, como é que você fez? Eu falo, cara, fazendo. Mas imagina Só assim, que foi muito Vasco, sofrido, porque eu não tinha orientação. Tipo assim, não tinha um Exato. Gerson pra Então, falar, isso que eu ia te falar vem cá, agora. chega aqui Isso que eu ia agora, te irmão, vem falar. aqui. Com certeza teria sido muito mais rápido. Isso que eu ia te falar. Porque assim, isso encurta o tempo. Total. Agora, como existe muita facilidade, a régua é muito baixa para você entrar, para você abrir, para você, tipo, clicar, né? Régua é baixa. Botar dinheiro numa corretora, baixar uma plataforma, e aí você, então, pegar uma parte técnica de graça, isso é muito simples, isso. Então, a régua é muito baixa e entra qualquer pessoa. Mas entra gente séria. Nesse processo, você vê a pessoa que nunca exponenciou na vida. Como que ela pensa que aquilo que ela deu certo, como eu dei o exemplo há pouco de um médico, como é que ela vai dar certo numa exponenciação, né? Então você vê essa falta de preparo, né? Então se essas pessoas tivessem de verdade um preparo antes, ou um preparo no começo, cara, o resultado realmente acontece isso. Ele encurta, deixa de entregar muita grana, muita coisa deixa de acontecer. Não só, tipo, não entregar grana, mas muita coisa dentro de casa, né? Porque existe todo um planejamento, né, de mudança de realidade e frustrações que vai acontecendo, né? Cara, outra coisa bastante comum também, que eu acho que é interessante. Aí é muito bom, porque como eu já fiz todas as merdas possíveis, né? Eu percebi, tava assistindo o nosso outro episódio, eu falei, cara, esse episódio tem um monte de coisa que a gente... Um monte de gap ali que dá são dá coisas pra explorar, né? muito pragmáticas pra gente poder explorar. Uma das coisas que eu mais tinha receio, por exemplo, era voltar a ser fudido de novo. E tá aí, quebrado. Porque assim, eu fiquei quebrado, aí eu comecei a crescer, aí eu conheci o mercado financeiro. Quer dizer, fiquei quebrado não, né? Eu vim quebrado. Eu vim quebrado. Em algum momento específico, a curva subiu. Começou a subir. Beleza. Tangenciou. Conheci o mercado financeiro, tava louco pra sair da minha carreira, saí, chutei tudo do dia pra noite. Beleza, o que aconteceu? O que você acha? Quebrou. Lógico, porque eu era o pica, né? Eu tava voando, eu cheguei no mercado financeiro e falei, eu vou voar também. Desci de novo, quebrei de novo. Anos depois, quando a minha curvinha voltou a subir de novo de uma forma minimamente saudável, eu cheguei numa fase que eu comecei a ficar com medo
de repetir o processo de novo. Eu ficava com medo. Imagina que a minha vida tivesse um eixo de tempo e um eixo ali de, sei lá, de quantidade de dinheiros, por exemplo, né? E historicamente falando, ela veio de baixo, ela subia, e de repente ela deitava. E ela até quando vai durar isso, aí ela subiu de novo. Aí chegou no ponto que eu falei, cara, quando que vai dar errado de novo? Esse era um problema que eu tinha. Inclusive era pura mentalidade. Totalmente, totalmente. E aí, beleza. Eu imagino que aí vários dos seus clientes, dos seus mentorados, né, possam vir a ter ou já tiveram esse probleminha, vamos assim se dizer. Normalmente, isso é um problema que vem de base. Quase tudo vem de base, ok, sim. Mas é um problema que vem de pai, mãe, etc. E sei lá de onde não faço a menor ideia, tá? Ou é algo que o indivíduo... que qualquer um tá sujeito a experimentar. Ou seja, se o cara teve base, ele ainda assim costuma experimentar isso na vida dele? Olha normalmente, só, depois de adulto, porque fez merda, porque sei lá. Pergunta top. É assim, ó. Eu tive um caso recente, né? Ele tá lá no nosso meio, lá, enfim. Henrique Rezende, ele. Ele é um cara fora da curva, ele fez que nem você, chutou o pau, 28 anos de empresa. Tá. Nossa. Área comercial, construiu a vida dele assim, mas não queria, ele não tinha liberdade de tempo, enfim, né? Ele tinha um filho já pequeno, enfim. Vou pro mercado. E aí ele foi buscar gente séria e tal, e começou a dar certo, a dar certo, a dar certo, a dar certo, a dar certo. Aí equiparou com a grana lá que ele tinha, lá na empresa, e aí tomou decisão, vou sair. E dando certo. E aí ele teve esse lance. Cara, porque ele via as histórias nas redes sociais de traders bons que quebraram. Sim. Que os caras se deram mal. E falou assim, cara, isso vai acontecer comigo, será? Aí entrou na mentoria. Foi validado e tal. E aí a primeira coisa que ele disse foi assim, saí do meu trabalho e vou viver só do day trade. Já tomou uma dura lá, né? Já tomou uma dura. Como é que ele tem que fazer uma transição saudável, né, cara? Mas enfim. E essa correção ela foi feita. Por quê? Essa instabilidade comportamental, ela é natural, porque a pessoa não está preparada a exponenciar. Então você vai treinando a pessoa, você vai construindo essa habilidade, e uma vez que essa habilidade, Vasco, está construída, ela vai sendo progressiva. Então não existe, é como você andar de bicicleta. Você pode cair da bicicleta por alguma razão, algum descuido, mas você vai pegar a bicicleta e vai andar, ou seja, você não perde o equilíbrio, você não perde a habilidade de operar, de arrancar dinheiro. O que acontece? Que eu trabalho isso também, que é muito importante. O dinheiro, Vasco, se você não cuidar, ele tem um empoderamento. A pessoa, primeira coisa, ele perde a noção de valores das coisas. Ele olha assim, eu posso comprar isso aqui, eu posso comprar aquilo lá. Isso aqui custa tantos contratos. Isso aqui custa... Isso é um perigo, porque ele está entrando na ganância. Outra coisa, ele começa... As pessoas querer falar com ele começa a entrar em evidência. E aí, se ele não cuida, existe um outro empoderamento. Ele começa a se achar a última garrafa de água do deserto. Isso é outra coisa relacionada à ganância. Então... E fora outras coisas, cara que tá casado, né, a esposa tá enchendo o saco dele, né, Sim. Tá enchendo o saco, porque ele provoca encher o saco, né, ele fala, quer saber? Eu posso ter qualquer mulher, então, perfeito. Esse processo, a quebra tá aí, a quebra não está que ele vai esquecer, que ele não vai conseguir operar, que ele não vai conseguir arrancar dinheiro, a quebra tá se ele não souber lidar com esse processo de exponenciação financeira na conta dele. É uma coisa que eu trabalho muito nisso e cuido nisso. Então, o que ele vai comprar, o que ele vai fazer, ou seja, ele ter uma vida simples e ele ter patrimônios, né? Boa. Ele saber que é um negócio que ele está fazendo o quê? Ele está gerindo um negócio. Então, você produz dinheiro no negócio, você pega o excedente disso, vamos fazer um swing trade, vamos fazer, ou seja, vamos botar o dinheiro para produzir mais dinheiro. E aquilo pode ser
o day trade lá para ele não é o fim da carreira dele, é mais um momento dele alavancagem de dinheiro, porque ele vai fazer outros negócios dentro disso. Então, o trabalho nosso, quem está com a gente lá no Ninho, né? Porque é uma transição. Vai para a mentoria de Strava Trader. Hoje é assim, né? Os iniciantes mesmo zero, entra lá no treinamento Desperta Trader e aí passa pela validação para entrar na mentoria de Strava Trader. Eu falei de Desperta ou falei de Strava? Você falou Desperto. Então, vai no treinamento Desperta Trader e aí é validado, entra na mentoria de Strava Trader e aí dentro da mentoria, se é um cara sério, ele é convidado para entrar lá no Ninho. Uhum. Dentro do Ninho a gente cuida desses caras, cuida desse processo, né? Quer cuidar da vida. Então, esses 30 anos empreendendo em pessoas, que eu tenho de caso de cara que sobe na cabeça, que faz bobagem, se envolve lá com droga, se deixa levar, enfim. Então, a pessoa, Vasco, ela quebra aí. Quando você constrói uma habilidade, no caso do day trade, que é uma habilidade progressiva, produtiva, ele quebra pelo empoderamento que ele se permite com a grana, que é esse cuidado que tem que ter. Isso acontece fora do day trade. Com certeza. Também, não é no day trade. Com né? certeza. Então, é com qualquer pessoa que começa a fazer dinheiros, né? Fez sentido o que eu falei lá pra você? Total. Tem algo bacana, você mencionou, por exemplo, aí o caso de uma relação familiar, né? Você deu o exemplo aí do cara com a esposa, etc. Ah, isso aqui, posso ter a mulher que eu quiser, faço o que eu quiser, beleza. Pra mim, e acredito que você vai concordar comigo, o ambiente do indivíduo é muito importante. Caso não fosse, por exemplo, você não estaria tão dedicado a criar um ambiente igual o caso lá de vocês, enfim, lá do Ninho das Águias, né? Em fazer um ambiente, em formar um ambiente saudável, né? Com uma mentalidade de prosperidade, né? Anti-moleza, anti-preguiça, né? Anti-mimimi, disciplinar, né? E aí esse cara, algo muito comum que eu acredito que você já tenha escutado bastante, família. Ah, porque a minha esposa não me apoia, porque, sei lá, a minha mãe não me apoia, porque tem gente que tá procurando validação da mãe até hoje, uns barbados velho desse, né? Mas aí junta minha mãe, a minha esposa, e aí, pô, eu preciso do apoio da minha família, e aí eu tô não sei o quê. Beleza, né? A minha esposa tem uma mentalidade muito ruim, a minha esposa quer viver uma vidinha assim que eu não quero, eu quero prosperar, ou o contrário, né? Meu marido é morto, né? Sim, eu quero voar, inclusive eu tô no mercado financeiro porque eu quero, eu quero independência, eu quero né? fazer o que esse filho da puta deveria estar fazendo, né? Resumidamente. Inclusive, desculpa o palavrão aí, inclusive o cara mandou mensagem pra mim hoje, falou assim, cara, você tá xingando muito. Eu falei, então tá, valeu, que porra é essa? E falar nisso, Vasco, eu chego lá na mentoria, né? Eu chego lá na mentoria, Vasco, é assim, palavrão eu não falo, né, cara? E assim, os palavrões meio assim, né? Tô assistindo o jogo da seleção brasileira do Palmeiras, né? E aí, caraca, caceta, caramba, esses são os meus palavrões, né? Mas pra mim tá de boa pra quem fala, né, cara? Não, eu xingo eu estou diminuindo, eu juro, eu estou melhorando, tá, gente? Tô melhorando, vocês estão percebendo, vocês não estão percebendo, vocês passam a perceber e deixa lá o feedback pra mim, valida aí a minha melhora aí, pelo amor de Deus, né? Mas eu vou continuar xingando do mesmo jeito. E aí? Porque, por exemplo, vamos por caixinhas, por exemplo. Teve esses dias que eu achei o máximo. Ele falou assim, porra, a minha esposa não me apoia. Aí eu vou pra casa da minha mãe, a minha mãe fala que eu preciso sair desse joguinho. Aí, o que eu pensei, eu fiquei pensando, eu falei, mano, com todo respeito à sua mãe, né? Fiquei pensando na hora, né? Com todo respeito à sua mãe. Como o cara não é da mentoria, eu falei, eu não vou falar nada. Não vou ficar, enfim, né? Fez certo. Mas ele falou assim, porque, pô, você quer a minha mãe, não sei o que e tal. Eu fiquei pensando. Falei, cara, beleza, você é casado, você tá procurando validação de sua mãe. Falei, já tá errado, já. Na minha cabeça, com tá certeza, errado. Falei, que desgrama é essa? Beleza. Na tua cabeça não, tá errado. Exato. Tá errado. Aí ele vira e fala assim, porque a minha esposa também não me apoia, né? E aí? O cara vira pra você e fala, Gerson, a minha esposa não me apoia. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes. Já, algumas vezes. De trato isso é rotina. Tá. Quando o cara passa pela validação, ele topou uma liderança,
Uhum. Então eu vou liderar o cara. Ele não lidera mais. Uhum. O livre-arbítrio dele não tem mais durante Tá. a mentoria. Tá. E aí é o seguinte, eu digo pra ele, tu é casado? Então essa mentoria não é com você, é com vocês. Porque pra mim vocês são um, né? E aí, se ele fala assim, a minha esposa não me apoia. Eu falei, não é tua esposa que não te apoia, é você que vende mal o teu projeto. Porque você tá terceirizando. Você não tá abrindo a real pra tua esposa do porquê que você tá fazendo. Você não tá incluindo a segunda pessoa mais importante da tua vida, que é tua esposa, no projeto. Por que você entrou no projeto Day Trade? Você foi conversar com a tua esposa, você foi vender esse projeto do que ele significa para você e para vocês, porque não é um benefício seu, é seu e dela também. Agora, eu faço ideia como é que você fez, né? Que eu vou entrar no mercado, que eu vou fazer a coisa Imagina, acontecer, né? E aí ela não viu acontecer. Nós vamos mudar de vida. Você cavou ela desconfiar de você. Você fez a bobagem, cabeção. E aí a gente vai lá e o quê? Vamos acertar isso daí. O que você vai fazer? Primeiro você vai se arrepender dessa porcaria que você fez de não vender direito. Você vai chamar a tua esposa e vai falar assim, amor, eu fiz um negócio tudo torto. Você pode falar que você tá numa mentoria lá de um careca de barbicha, um neguinho folgado, que é o Black. E você pode falar que eles me orientaram, inclusive. Não, você tá falando, abriu parede isso aqui, Vasco, abriu parede, você falou assim, o cara é casado, minha mãe não me apoia, né? Esse daí toma uma dura, cara. Por quê? Os caras não têm visão de liderança e de como constrói as coisas. Por exemplo, você tá casado com a Jaque, o Black com a Suzane e eu com a Solange. Uma coisa que eu aprendi com a minha liderança, eu levo até hoje. Até hoje. Ele falou assim, Gerrison, você vai casar, eu vou te avisar e vou te explicar como é que você vai conduzir esse casamento para ele ser saudável e duradouro. Vocês vão construir um novo núcleo chamado Carvalho. A sua noiva e você vieram de outros núcleos, de outras culturas, outras formas. Vocês vão ter que deixar esse núcleo, deixar psicologicamente, deixar financeiramente, deixar geograficamente. Você vê uns casamentos tudo errado, que o cara mora com a sogra, o cara depende da mãe em relação à grana, a esposa faz sei lá, um feijão, fala, nossa, o feijão da minha mãe, ou seja, tá trazendo... 20 vezes melhor, né? Então, ele conservar esse núcleo. A mãe não é para saber o que ele está fazendo, não interessa o que a mãe está fazendo, interessa o que está acontecendo ali naquele núcleo entre os dois. Então o cara vem de mal pra caraca, ele vai com o rabinho entre as pernas e vai resolver essa parada. E muitas vezes, aconteceu algumas vezes já, eu falo assim, ó, marca um horário você e a tua esposa, que eu vou conversar com vocês dois. Aí entra o Black e eu... Ah, e vocês fazem os dois, é? Aí, às vezes, isso... Acontece, já aconteceu algumas vezes. Teve uma, essa é muito legal, cara. Mentorado lá de Londres, né? E aí, momento de eu chamar ou não chamar para o ninho. Convido ou não convido, porque para entrar no ninho é convite, né? Tá. Aí ele trouxe a esposa para uma sessão VIP que eu faço para fazer um alinhamento final, né? E aí ela falou assim, Gerry, quero te falar um negócio. Eu vou te abrir um negócio aqui. Que bom que você me chamou aqui, que bom que eu tô aqui, porque é o seguinte, o Fernando aqui não fez nada do que você falou, não adiantou nada, essa mentoria não sei o quê, essa mentoria não funcionou, não é com vocês, ele não fez, tudo que ele começa, ele não termina, descascou ele. E aí, eu vi que ela que é o porto seguro da relação, e aí eu vi o quanto ela estava machucada, porque o Porto Seguro, Vasco, isso também não é o que eu penso, o que você pensa. Somos nós homens, né, cara? Que mulher que não quer um marido que é um porto seguro? Ela pode trabalhar, produzir, mas ele puder contar com o marido, contar com uma conversa, contar com um apoio psicológico, apoio financeiro, e ela não estava vendo isso, ela estava machucada. Eu falei, olha, nós temos duas saídas aqui. Primeiro é o seguinte... Se ele for convidado lá para um ninho, a gente resolve essa parada. Mas eu não vou resolver essa parada, vou resolver você. Porque através de você nós vamos cooperar com um... Ou a gente encerra por aqui e
beleza, tudo que eu entreguei tá entregue. Falou assim, não, Jair, convida ele, cara. Vamos resolver isso daí, ele precisa terminar o que ele começa, né, cara? Nossa, só imagina a cara do indivíduo. Imagina, cara. cara. Deve ficar muito... Mas foi uma choradeira, cara, foi uma choradeira. Muito puto. Não, ele até não ficou, não, agradecido, porque a galera não está acostumada, Vasco, a ouvir verdade com profundidade. Sim. E é onde eu toco. Quando você fala de uma vida da pessoa, você toca na profundidade. Eu vou profundo nele, né? Eu mexo no caráter do cara. Tá. Então eu falo assim, se você não é um cara, tipo no horário, nós marcamos às 20. Não tem 20 horas em ponto. Tem 20 horas, meu irmão. É 20 horas. Não tem problema você chegar atrasado num compromisso. Avisa antes, pô. Seja responsável, meu. Não chega com um cara de pau, desculpa pelo atraso. Você tá um cara sem palavra, você não tá valorizando o que tem valor, que é palavra. Então eu pego no caráter do cara. Porque senão você não forja ele. E o cara não vai vencer, ele não vai suportar a pressão do mercado, não vai suportar a pressão de ele abrir uma ordem no momento certo e sustentar a ordem, porque é isso que conta, não é só abrir a ordem, é conduzir a ordem, né? Então esse cara não é preparado, então você prepara o cara para isso. Esse case foi um case, por exemplo, vamos se dizer, de sucesso. Vai, sim, né? Sim. E os que dão errado? Quantos Cara, casamentos você já viu se perder pelo trade? Muitos? Não, Alguns? cara. Não, inclusive acontece o inverso. A gente casa muitos lá, porque eles ficam preocupados, Vasco, assim. Porque eu vou vasculhando a vida do cara, aí eu vejo uma aliança, eu vejo sem aliança. Tá. Falei, você tá falando da tua esposa? Cadê a aliança? Ah, já eu sabia. Eu sabia que você ia falar. Então, cadê? É que a gente não é casado. Eu falei, cara, você não tem vergonha de mentir? Ele, como assim? Eu tô casado. Você tá casado? Tá. Então você vai no hotel preencher uma ficha. Estado civil. O que você põe? Solteiro. O que você diz para as pessoas que é casado? Meu irmão, você abre uma conta no banco de boca. Como é que você diz que você ama uma mulher e você não assume o compromisso com ela? É porque dizem para fazer um test drive? Sabe escolher, rapaz. Aí, enfim. Então, casa-se essas pessoas. E eles, tipo, mandam foto, né? Jerry, tô no cartório, Jerry, tô casado. E a gente vê a esposa feliz, né? Porque que mulher que não quer, tipo, que o marido assuma mesmo, claro, né, é cara? o papel dele. O papel do homem, pô. Mas, assim, você vê pessoas dentro da mentoria, eu falo mais lá no ninho, que é a continuidade, né? Que é onde a gente tem a recorrência, que o cara fica mais tempo, né? Você vê as pessoas que ficam resistentes mesmo para isso. Uma das coisas que me entristece, Vasco, é ver que a pessoa, ela acaba não te ouvindo mais, acaba não recebendo mais a liderança, porque a gente é firme, eu não viro a página se o cara não leu aquela página, ele não aprendeu aquela página, ele vai ficar naquela fase até ele estar maduro, aí ele vai para uma próxima fase, tipo faixa branca para faixa azul, sim, cara, não tá apto, sim, não vai, né, não cara? Vai. Então certo. É criterioso isso, ou seja, forjar mesmo cara. Então, você vê alguns caras se perdendo, dói, que eu me lembro aqui de um caso, o cara tava indo super bem, um empresário, super bem, colérico, e ele na relação com a esposa, o cara investindo tempo pra caramba nos negócios dele, investindo tempo no day trade, enfim, e ele, claro que vai dar problema pra dentro de casa, né? Inclusive, deixa eu abrir um parênteses, né, que eu também ensino pra galera, né, tipo, a pessoa fala assim, eu quero ter uma vida equilibrada. Isso não existe, né, Vasco? Não existe. Uma vida equilibrada. Eu tô com a família ok, tô com a parte financeira ok, profissional ok, espiritual ok, físico ok. Não existe um negócio desse, né? Não existe. Tipo assim, eu até vejo uns caras que fazem um negócio de uma roda, né? Assim, ó, tá. Põe de 1 a 10, como é que você tá nesse campo espiritual, aí fica o negócio do torto. Agora, como é que você roda isso? Você tem que deixar tudo equilibrado. Cara, quando você foca em algo, você desfoca em outro. Você foca no seu trabalho, para ter certeza que a tua família vai sentir, tuas finanças, algum outro setor vai sentir. Então não existe equilíbrio.
Existe você focar em algo que possa levar as outras coisas para um outro patamar. Fechando parênteses, esse cara então estava focado trabalho, expansão das empresas, tal. O que estava acontecendo? A esposa estava sentindo falta do cara, da presença do cara, e ele sem paciência. Colérico é assim, ele não conhece a palavra paciência, não sabe nem o que é. E ele, não tem jeito, GR não tem jeito. Eu falei, cara, não existe não tem jeito. Tem assim, você não quer resolver, GR eu não quero. Aí você vê um negócio triste, né? Porque assim, né, Vasco? Pô, casou, escolhe direito, né, cara? Sabe o que você tá fazendo? Então, casamento não é uma loteria. Casamento é um investimento, né, cara? De você continuar investindo. Não sei quanto tempo você tá com a Jaque, eu tô com 8 a Solange. anos. Quanto? 8. Geral? Geral. Eu tô 36. Eu já casei com a Solange algumas vezes. Tem mais tempo de casamento que eu tenho de vida, filho. Então, a gente muda durante o processo, né? Durante os anos. Eu não sou mais o mesmo quando eu me casei. Eu fui me tornando uma outra pessoa, né? A gente vai se transformando, a gente vai se resignificando, né? Então, é importante você casar várias vezes com a mesma pessoa. Esse cara largou a esposa? Largou. Continua lá? Saiu? Não. Saiu também. Porque ele para de ouvir a liderança, né? Tá. Ele vai, deixa eu tocar do meu jeito. Tá. Porque o meu interesse, Vasco, não é mentorar as pessoas. Eu não tenho interesse de mentoria, que ele compre um treinamento. O dinheiro dele vale muito menos para mim do que ele chancelar. Chancelar, o que é? Ele não ser refém de nada e de ninguém, ele ser consistente, que leva em média 6 meses para isso. Sim. Média, tem um cara que chega antes, um cara que chega depois, mas são 6 meses. A pessoa fala assim, nossa, que rápido. Não é rápido, é muito intenso, porque é um treinamento disciplinar, onde a gente toca fundo lá, né? Perfeito. O meu interesse é o que você viu lá no Encontrader, o cara receber a chancela, um documento que simboliza esse momento. Tá. E aí, meu interesse é esse. O que ele vai fazer depois tá tudo certo. E se ele não saísse da mentoria? Você ia falar pra ele casar de novo. Como é que é? Se ele não saísse da mentoria, você ia falar pra ele casar de novo. Eu não desisto. Agora escolhe essa porra direita aí, então. Boa. Sim. Né? Você aceita divorciados lá. Sim, aceito, mas assim, ó, você vai já casar... aceita, fala tipo assim, né? Falou, ó, você tá entrando divorciado, irmão. Um dos primeiros objetivos é você deixar de ser divorciado. E aí eu falo assim, ó, põe no papel a mulher que você quer, a fisiologia e o caráter, os gostos dela em si. Põe. Nossa senhora, mas aí põe lá. Errou, hein? Aí lê, presta bem, atenção. Você é o homem para essa pessoa? Você tá preparado para essa pessoa? Você tá querendo? Não, eu falei, então, se prepara para essa pessoa, porque ela também tá procurando alguém assim, pô. Boa. Excelente. Cara, aqui, você já teve algum mentorado que se prejudicou com a sua liderança? Cara, em que aspecto assim, sei lá? Tipo, não sei, por exemplo, o cara, sei lá, tipo, você tem que ele não seguiu. Quando ele não segue, ele se ferra. Tá, mas já teve alguém que entendeu errado a sua instrução? Tipo assim, falou, não, agora, sabe? Porque eu imagino que tenha, não sei, enfim. Mas às vezes a gente puxa a orelha do indivíduo, a gente vai colocar o cara na linha, você fala, meu irmão, você tem que correr 200 por hora, aí o cara exagera e corre 300. Tipo assim, você fala pra ele, você tem que, você precisa cuidar da sua mente, por exemplo. Aí o cara se bitola inteiro, ele compra 72 livros de autoajuda, por exemplo, ele começa a ler todos e aí, sei lá, ele para de dormir de madrugada, por exemplo. Já teve um doutorado que já falou para investir tempo. Aham. Aí o cara foi lá pedir demissão. Aí tipo isso. Tipo isso, ó. Ó, vocês não estão ouvindo o que o cara tá falando aqui, o que o Black tá falando aqui. Ele falou, por exemplo, que teve um cara que o Gerson falou que ele tinha que investir tempo na atividade. Aí ele foi lá e pediu demissão, né? Ou seja, ele entendeu errado, né? Esse é um case, né? Sim. Tem algum outro, assim, que você falou pro cara, tipo, você tem que beber mais água. O cara fala, bebeu 10 litros d'água, por exemplo. Passou mal, foi pro hospital. E sim, lógico, eu tô exagerando aqui, mas é algo nesse sentido mesmo. Tipo esse cara, por exemplo. Tem algum, assim, que te marcou também? Assim, fica difícil eu pensar
porque eles não fazem o que querem e tudo é monitorado. Tá. Então, por exemplo, eles mandam relatórios diários. Aham. Diários. Então a gente sabe, quando não manda, a gente tá cutucando e a gente puxa, a gente fica em cima dos caras. Uhum. Então, quando ele sai da linha em alguma coisa, a gente já sabe, vai lá e faz o quê? Tá. A correção. Mas né? esse cara que pediu demissão, esse por cara, exemplo. ó, esse cara, ele- esse eu Esse cara não lembrei de falou um. com você, porra. Eu lembrei de um mentorado e veio a esposa junto. Uhum. Como assim? Tipo, eu só conseguia liderar ele através da esposa, porque a esposa chegava junto e dedurava ele, né, cara? Tá. Dedurava. Meu, me ajuda a botar ele na linha. Esse mentorado, ele tipo assim, depende da família, ele não depende dele. E aí eu falando pra ele assim, cara, tu precisa, antes de você só viver do day trade, você é responsável, você tem que botar dinheiro pra dentro de casa. Então você vai trabalhar, meu irmão. Vai trabalhar, vai arrumar um trabalho, vai fazer alguma coisa. E ele não ia, e a esposa dedurava ele. Falei, meu irmão, eu não falei pra você ir? Não, Jerry, mas eu tenho um plano aqui que vai dar certo. Eu falei, meu irmão, quem sabe se vai dar certo aqui não é você. Você tem que seguir esse processo. Até que ele arrumou trabalho com a família lá, mas enfim. E quando foi esses dias, ele, Jerry, pedi demissão lá. Que pediu demissão, meu irmão? Tu não é pra pedir demissão. Vou fazer outra coisa, cara. Vou fazer Uber, que eu já entendi que eu sou responsável. Mas você vê os caras, tipo, passando por uma questão de pressão e você vê eles agindo por independência. Aí vem a gente lá e faz a correção, né? Tá. Tem outro caso que você falando, Vasco, outro mentorado, esse mentorado pra mim, dos 700, ele é o número 1. E ele detém o temperamento que eu mais gosto, que é o melancólico. Como eu gosto esse temperamento é do caraca, meu. O que é isso? O que é o melancólico? Melancólico, ele é uma pessoa, por exemplo, ele é muito sensível. A sensibilidade dele é acima da curva. As percepções dele são muito profundas. E ele é muito impactado pelas coisas. E ele tem algo dentro dele que é específico do melancólico. Ele é uma pessoa que ele não aceita que um outro faça mal para ele, ou que algo que faz mal para ele, ele quer se vingar. Então ele tem algo específico dele. E ele é um cara meio antissocial, você não vê ele assim com muitos amigos, né? Você não vê ele assim. Então, esse mentorado, identificado como melancólico, para mim é o número 1, né? E aí ele muito impactado pelas coisas, né? Ele me liga, falou, Jerry, casado, né? Jerry, minha mãe tá me chamando para ir lá falar com ela que ela quer se separar com meu pai, eu não sei o que eu vou fazer. Falei, como que você não sabe o que você vai fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Falei, claro que você sabe o que você vai fazer. O que você tem a ver com o casamento da tua mãe? Você não é marido dela, você é filho. Ele... Falei, o que ela vai fazer? Isso é um problema dela. Lembra que eu falei lá dos núcleos e tal? Mas o que eu faço? Você conversa com a tua mãe com todo o carinho, fala, mãe, tudo que vier do teu relacionamento com meu pai, eu não quero saber. Você resolve com ele, porque eu sou filho. Não tem nenhum sentido você passar isso pra mim, eu não vou ouvir. Cara, o relacionamento com a mãe e com o pai mudou. E você vê que ele põe as coisas no lugar, né? Coloca as coisas no lugar. Então teve mais esse lance aí que eu lembrei. Boa. Esse mentorado, cara, ele tá comigo há 3 anos já, ele é da primeira mentoria. Eu tenho poucos casos como ele, mas é um cara que de janeiro pra cá tá fazendo 250 pau por mês, cara. Legal, hein? Legal. Ele já entrou já no último patamar que eu levo os caras, que é o 10K diário, que não tem facilidade, né, para isso, sim. né? Muita exposição, enfim, Claro, né? É um trabalho, levou 3 anos para chegar, né? Tá. Mas chega, né? Foi até rápido. É. Foi rápido. Porque é um processo, né? Um processo de... Como é uma habilidade, Vasco, e aquilo que eu falei para você, ele não tem, tipo... Ele faz grana e não vai fazer mais grana. É uma habilidade. Ele pode até dar uma descontrolada, mas é um negócio que quebra. Sim. Então ele vai entrando em camadas emocionais de grana, que a gente vai estabelecendo os patamares ali, que ele fixa aquela performance. Tá. Então, é tipo como você está construindo um prédio, né? Tá, deixa eu te falar uma coisa. Qual que é a principal diferença de comportamento entre homem e mulher no trade?
A mulher é extremamente sensível. O homem... A mulher tem uma... Mas o que é ser sensível? Como assim? Sensível Assim, ó, como? A mulher, ela tem uma sensibilidade que nós homens não temos. Ela tem uma visão holística que nós não temos. Ela consegue... Ela é multitarefa, nós não somos. Então, isso vem da sensibilidade dela. Eu até brinco que as mulheres, elas são assim com as emoções. É tudo uns fios desencapados e acontece assim, né, cara? A emoção dela muda. Então, essa sensibilidade coopera demais com o day trade. Demais. E os homens não, é meio bronco, meio razão. Focou, né? Se tá assistindo um jogo, toca a campainha, ele não ouve. Focou, tá focado. Essa é uma diferença gritante na minha avaliação, né? Tá. E isso influencia mais em quê? No trading. Isso, por exemplo, você vê elas, por essa sensibilidade, elas são resilientes, disciplinares, elas são organizadas, elas são responsáveis. Você vê ela, eu acredito que é exclusivo das mulheres, né? Porque vem da parte mãe, o cuidado, né? Que a mulher, ela tem isso, acolhimento, né? Ela traz para perto, né? E o homem não. O homem é aventureiro, ele busca resultados, né? Enfim. Então, isso faz com que ela tenha muito mais sensibilidade ao perceber as reais oportunidades de Boa. mercado. Então você acha que mulher opera melhor que homem? Com certeza. É? Boa. Aí, Com mulherada, certeza. ó. Isso aí. Inclusive, teve assim, eu tava só, a grande massa era os cueca, né? Aham. E muito interessante que eu lembro que eu fiz a mesma coisa lá na WhatsApp, né? Quando eu tava lá com o Flávio. Era só cueca que a gente formava os empresários, né? Os caras para produzir grana dentro lá do nosso negócio. Eu falei, quer saber, meu? Eu vou investir nas mulheres agora, cara. E começou a gente, então, trazer mulheres, é a mesma coisa que tá acontecendo. Tem umas mulheres ali que é sensacional, cara. Tá. O resultado dela, a forma que é, como é que ela recebe uma liderança. Eu tenho uma, ela não me conheceu, posso falar, Pode, claro. Ela nunca tinha me visto, ela em outro país, e aí ela foi morar num outro país para ter uma qualidade de vida, foi ela e a família dela. O que eu vou fazer? Aí foi buscar na internet e caiu no day trade. Tá. E ela era uma baita de uma executiva aqui no Brasil, baita Certo. executiva mesmo. E ela assim, eu vou resolver essa parada. E começou então a apanhar. E falou assim, bom, deixa eu buscar uma solução. E acabou me conhecendo. E aí todo o processo, né, dentro do Instagram, enfim, passou pela sessão de validação e tal. E aí foi convidada lá para o Ninho. E a gente tem as 9 fases que a gente vai crescendo com as pessoas até o patamar lá da escala, que é o último, né? Ela estava na 3ª fase, que é uma fase de suma importância, que é a pessoa ser competente ao operar. Ela ter condições reais, uma estrutura básica, forte, de ela ser competente ao ver as reais oportunidades de arrancar resultado, vencendo loja de uma maneira drástica, né? E aí, como ela venceu essa fase, agora vamos para a próxima fase para arrancar a grana, né? E ela assim, Jerry, eu não vou para essa fase. Não, eu tô bem nessa, eu preciso ficar mais tempo aqui. Eu falei, olha, eu entendo o que você está falando, eu compreendo, mas quem decide se você vai para essa fase ou não é você. Sou eu. Você vai. Mas, Jerry, falei, você vai. Ó, é uma responsabilidade minha. Se você não estivesse preparada, você não iria. Você está preparada. Você concorda, Basco, que é uma baita responsa isso? Demais. Eu não Demais. estar certo no que eu estou falando? Sim. Porque não é algo que eu, por exemplo, eu não decido as coisas pelas emoções. Uhum. Eu sempre digo isso. Nunca decida nada pelas emoções, mesmo que seja algo prazeroso ou algo angustiante. E essa mulher, cara, ela puxou um monte de mulher. Um monte. Porque ela foi destaque o ano passado. Ela chegou no patamar de 5 mil reais dia, fazendo um dinheiro, tinha mais de 400 mil reais já na conta. Porque eu faço os caras olharem para performance, não para o dinheiro, né? Que é muito comum você ver a galera olhando para o dinheiro. Sim. E ela arrastou um monte, né? E eu venho com outras mulheres ali também, elas são muito sensíveis, cara. Boa. Show. Já teve alguém que você falou assim, cara, deu, para de operar, você é ruim. Tipo, Não faço. ou sei lá, cara, desiste, não é pra você. Não Você- faço.
Não faço. Mas você não faz porque Eu não sempre- quer fazer ou você não faz porque Não. não precisa? Eu não faço porque eu não desisto da pessoa. Eu não desisto. Mas quem desiste é a pessoa. É a pessoa. Mas você já deve identificar, né? Tipo, você olha e você fala, esse aí vai desistir. Você Ele- não vai desistir dele, mas vamos lá. Tu Ele olha já pro dá cara, sinais, né? Então, tu olha Ele pro dá cara sinais. e fala, esse aí, a chance dele desistir é muito Ele maior do que dá continuar. sinais. A gente fica em cima também quando ele dá sinais. Quais sinais? Não manda relatório diário. Tá. Some das reuniões. É tipo assim, é um carvão fora da fogueira. Não vai ficar brilhando por muito tempo. Tá, certo. Ele dá sinais, né? Tá. Você acha que depois dos 40 anos, o cara que decide vir pro mercado financeiro, é mais difícil pra ele? Não tem Considerando idade. Não tem idade. um Vasco. cenário padrão. Considerando que 40 anos, vamos lá, o cara normalmente tem Assim, filho, né? Enfim, não sei, eu já nem sei mais se isso é normal, né? O quê? Não sei se Ter ainda filho? continua sendo normal. Depois dos 40, os homens têm filhos? É Tem, regra cara, hoje em tem. dia? Não, não é regra. Eu não acredito que é uma regra. né? Não? O que acontece com as pessoas de mais idade, vamos falar acima dos 40 anos, lembra que eu falei lá pra você do temperamento? Tá. Que quando a gente nasce, quando a gente, por exemplo, já começa uma estrutura embrionária, o temperamento, cor de pele, cor do teu cabelo, altura, tá tudo já geneticamente estruturado, né? O que acontece? Dentro do temperamento tem as fragilidades e as fraquezas. Quanto mais tempo ele está num ambiente sem alta performance, ele num ambiente de comunicação, de vender as horas, numa comunicação de depender da profissão dele ou da empresa dele, o que ele está fazendo? Ele está sendo refém do mercado, né? Ele está exercitando as fragilidades. Exercitando, e elas estão ficando fortinhas. Então, quanto mais tempo ele está, 40 anos, 45, 50, para você quebrar e inibir essas fragilidades, dá mais trabalho. Tá. É mais difícil. Dá mais trabalho. Então vamos lá. Tem as paradas aí que você falou dos tipos. É tipo de personalidade? Qual que é o nome que dá pra isso? Temperamentos. Tipos de temperamentos, né? Você Isso. falou que tem o melancólico, o colérico, qual que é o outro? Fleumático. Fleumático, E o outro? não lembro não. Sanguíneo. Sanguíneo, beleza. Então colérico, São fleumático, 4. sanguíneo e Melancólico. melancólico, beleza. Pro pessoal que tá em casa conseguir minimamente, talvez se sintonizar qual é o tipo de temperamento. Quais são as principais características desses caras aqui? Eu vou falar da fragilidade, tá? Tá. Colérico, autossuficiente. E Tá. é um autossuficiente mesmo. Ele Tá. dá conta do que faz. E ele, assim, detesta receber ordem. Tá. Detesta ser comandado devido à autossuficiência. E ele é uma pessoa... E ele tem uma natureza de liderança. Onde ele tá liderando. Tá. Então, essa autossuficiência para o day trade é catastrófica. Tá. Porque ele precisa se submeter a um projeto, a um processo. É delicado nisso. Sim. Sanguíneo. Outra coisa. O colérico, a reação dele é assim, ó. Ele é reativo, né? Tipo assim, se ele tá mal, você conhece na cara. Se ele tá bem, você conhece na cara. Tá. Mesma coisa do sanguíneo. Ele é reativo. Você conhece na cara, né? Se ele tá mal, tá mal. Mas qual é a característica de fragilidade dele? Inconstância. Ele começa as coisas e não termina. Tá. Cheio de projetos, se empolga com a maior facilidade, fala, nossa, isso aqui é o que eu precisava para minha vida. Quando começa a entrar numa rotina, ele já perde o interesse, já vai para uma outra coisa, por isso que ele começa, não termina. Imagina isso no day trade, né? Essa inconstância. Então, ele pensa que o setup não funciona, enfim, né? Fleumático é a introspecção. Ele traz tudo para dentro dele. Ele guarda as coisas. Ele não é uma pessoa que você identifica quando ele tá bem ou tá mal. Sempre tá bem, Vasco. Você olha para ele, tá passando uma turbulência. E ele tá ali, conversando de boa e tá um negócio, um furacão, tá uma catástrofe. Por quê? Ele é introspectivo. Essa introspecção, ela produz o quê? O ativamento da insegurança. Aí por isso que você vê a hesitação. Vai pro mercado, você vê o que você chama aí de mão de alface, né, cara? Uhum. Sim. E o melancólico, quem é esse cara?
a parte da fragilidade, ele é o antissocial. Então, é uma pessoa que está sempre reclamando, ela tá sempre, ela não se acha que é capaz, ela não acha que é possível, ela pensa que ela não é bom o suficiente, que na verdade não é isso, né? Então, esse antissocial, como é que você trata? Sendo uma pessoa sociabilizada, né? Ela realmente se importando pelas pessoas, né? Então, Certo. essas características são as principais. Mas cada um tem uma dessa aí ou tem gente que Não, tem dois, não. três? Não, A isso? primária é sempre uma. Você tem a Ah. primária e a secundária. No processo de construção da consistência, a primária está em evidência. Mais tarde aparece a secundária, Tá. que tem que tratar também. Às vezes você tem um col, né, que chama colérico de primária e colérico de secundária. Aí é ao quadrado, o cara Aí é o negócio é o é Batman. forte. E os coléricos, geralmente, a tendência deles são os caras que mais produzem grana. Tá. Porque ele é ousado, Vasco, ousado. E o sanguíneo, do mesmo jeito. Só que ele pela inconstância dele, ele demora mais. Sim. Mas o colérico, ele... De fleumático é pobre. Quem? Fleumático é pobre. Ele pensa pequeno. Ele pensa pequeno. Entendi. Ponderado. Tá. Ele pensa assim, poxa, eu vou fazer R$200 por dia. Uau! Que uau! Que uau, R$200. Nem R$10.000 é uau. Tipo, é um resultado interessante. Mas a gente está falando de exponenciação, né? Sim. Tá. Então eles reagem assim. Você é o quê? Sanguíneo. Sanguíneo? Eu não sou... Eu sou hemorrágico, né? Você é hemorrágico, é? Hemorrágico. Cara, hemorrágico. Sanguináceo, cara. Então... Mas você não tem uma característica mais de, ou não sei, né, de quem começa e não termina as coisas. Ela era assim, né? Tá. Era assim. Então a minha fragilidade, eu começava e não terminava. Detestava rotina. Hoje, Uhum. hoje, eu tô falando de 30 anos já Sim. pra cá. Eu tenho uma agenda. Ou seja, eu sigo a agenda de acordar ao dormir. Então, essa disciplina, essa inconstância virou constância. Por exemplo, eu detesto fazer exercício físico. Tá. Detesto. Eu faço 3 vezes com personal, preciso botar um personal para me liderar, Sim. mas tô lá. Odiando, mas tô lá. E reclama do mesmo jeito, não Mas gosta. tô lá, mas precisa, pô. É necessário, entendeu? Boa. E o Black é o quê? Black é um fleumático. Fleumático, é? Nós estamos esperando já 3 anos ele entrar no mercado. Ele demora, hesita, cara. Mas o dia, já falei que daqui uns 10 anos ele já deve ter entendido o daqui gráfico. uns 15, né? Daqui uns 15 anos vai. É, exato. É. E pro cara que quer entender mais sobre isso aí, sobre essas paradas aí, fleumático, não sei o quê, ele lê onde isso? Cara, tem assim... Tem algum material específico? Eu tenho um e-book que eu fiz exclusivamente para os day traders. Mas você não disponibiliza gratuito, não? Às vezes, né? Tá. Depende do interesse real lá do cara, eu Tá. disponibilizo e ele vem junto com um questionário que a gente preparou para Aham. identificar o temperamento dele. Porque não dá Tá. para confiar, Vasco, nas fontes. Então eu tenho 3 fontes que são genuínas. Quem desenvolveu, quem enxergou esses temperamentos, a gente está falando de Hipócrates, Uhum. o cara que é o pai da medicina, ele que enxergou esses temperamentos, a forma que ele fez isso. E eu tenho 2 pessoas que elas realmente vivem esse temperamento, essa liderança. Um é um brasileiro e o outro era americano. Tim LaHaye, que tem vários livros, um deles chama Temperamentos Transformados, que eu dou de presente para a galera lá da mentoria, em PDF. E tem um brasileiro que ele se destacou muito quando ele foi chamado pelo Bolsonaro a ser ministro da Saúde. Aí o nome dele ficou em evidência. É um psiquiatra chamado Ítalo Marcilli. Tá. E eu gosto muito dele. Ele é um fleumático, cara. Você olha pra ele, tá transformado, cara. Introspecção não existe nele, né? Tem 7 filhos, cara, carioca. E ele é um cara que mergulhou com profundidade. Então, são as fontes interessantes. E dentro da mentoria, esse trabalho que eu faço é evidenciado eu inibir as fragilidades. Uma vez inibida, você começa a ser revelado. Eu acredito que você já presenciou isso, porque eu presenciei quando as fragilidades do sanguíneo foram inibidas. Eu comecei a ter resultados Sim. que eu jamais imaginei. Sim. Eu acredito que você
presenciou isso. Fala, meu, Sim, eu nunca fiz esses resultados, porque você inibiu as fragilidades. E perfeito. você, então, está agora exercitando as potencializações. E qual que é a vantagem de cada um desses indivíduos aí, desse tipo de temperamento para o mercado? Qual a vantagem? Ele não tem, assim, a vantagem, mas você encontra muito mais fleumáticos, depois você encontra coléricos e sanguíneos, quase na mesma proporção, E melancólicos menos. e melancólicos muito menos. A amostragem muito menor, né? Tá. Porque o fleumático dá de presente para ele um curso de Power BI. Ele vai se apaixonar, porque eu gosto de cálculo, gosta tudo, ele planilha, tal. Tá. O colérico é a mesma coisa. Tá. O colérico é muito organizado. Então ele checa, faz cálculo, e vê, estuda e puxa, tal. Então por isso que você vê ele buscando mercado, porque quando ele enxerga a lógica, porque o colérico é lógico, ele enxerga a lógica, ele fala, eu vou arrebentar aqui. Tá. Aqui eu vou arrebentar, aqui eu vou ficar milionário. Tá. Mas se ele não preparar a mentalidade dele, esquece, né? Ele Sim. vai se arrebentar e se arrebenta forte. Sim. Eu tenho alguns mentorados que não foram convidados lá pro Ninho, ou pipocaram na hora do convite. Eu lembro de um muito forte, o cara baita do empresário. E o cara tava quebrado, Vasco, quebrado. Ele entregou 3 milhões pro mercado, tipo esse cara viciado. Uhum. Ele foi entregando grana, pegando grana da empresa, entregando, acabando com o casamento dele, enfim, até o momento que falou assim, eu preciso de ajuda. Aí ele foi validado, entrou e a gente deu uma repaginada mesmo na mentalidade dele. E eu tenho contato com ele de vez em quando para saber como é que tá e tal, enfim, né? Porque a gente cria essa conexão, né? Então o cara se arrebenta, porque ele é ousado. O colérico é corajoso, ousado, ele vai para cima. O sanguíneo, quando você inibe, ele também é assim. Ele tem uma aparência de colérico. O teu temperamento primário nunca muda. Você deixa de agir nas fragilidades. Então você começa a agir nas fortalezas. Entendeu? Então, você vê essa exponenciação do temperamento, né? Boa. Boa, mas aí... Interessante isso, né? Eu acho massa pra cacete. Acho... Inclusive você que tá em casa aí, né? Inclusive você só ficou devendo pra gente um material gratuito. Onde que esse cara Vamos fazer o seguinte, tá? Vai... Como é que ele pode me mandar um link, ou seja, ou eu mandar um link para ele ter acesso? Depende, você quer fazer o quê? Você quer disponibilizar o link? Você quer que o cara faça alguma coisa? Ele pode ir lá no meu Insta. Vai no seu Instagram, boa. Manda na DM. Tá. Assistiu o Vasco. Tá. Quero o e-book dos 4 temperamentos. Boa. Se ele botar assistiu o Vasco, acho que assistiu o Vasco. Tá. Já é suficiente, né? Para não ficar muito texto. Acredita que rola assim? Rola, claro que rola. Bota lá, assistiu o Vasco, vai receber de presente, tá? O e-book. O e-book com o questionário. Que tá bom? Tem o teste, o cara faz o teste e no final dá o resultado. E já baixa o e-book. Ele tem resultado primário e secundário? Ou primário. Primário. É o primário, precisamos ver o primário. É esse que interessa. Então, ó, presta atenção. Qual que é seu Insta mesmo? Arroba Jerry Carvalho. Jerry Carvalho. Jerry de Tom e Jerry mesmo, tá? Isso então, aí. Jerry Carvalho, @Jerry Carvalho. Se você mandar uma mensagem na DM dele, tá? No direct dele lá no Instagram, falando que assistiu ele aqui no podcast, beleza? Ele vai te mandar o link para você poder baixar o e-book que tem o teste dos temperamentos para você descobrir se o seu temperamento primário é colérico, fleumático, sanguíneo ou melancólico. Isso, gravou. Fiquei olhando pro Black ali pra ver se eu esquecer sempre. Passar colinha, né? Passar cola. Gratuito. Boa. Gratuito. Não, boa. Gratuito. Boa. Gratuito. Mesma coisa. Gratuito. Acho que é a mesma coisa. A minha esposa que fala gratuito, não gratuito. Gratuito, aliás, gratuito. Boa. Aqui, você tem canal no YouTube? Tenho, Gerson Carvalho, que é meu nome. Posta lá direto? Posto. Posta? Direto. Tô fazendo uma expansão dele, eu tenho mais de 140 vídeos lá, que são cortes do Ninho, e tem os programas lá do meu podcast, o DestravaCast. Então, muito interessante lá com os mentorados, né, que são pessoas que... São os cases, né? Os cases eu levo lá pro DestravaCast, e você teve lá, né? Lá no nosso estúdio lá, né? Vai ver o Vasco lá também. Boa. Inclusive, deu muita audiência
Aquele Destrava episódio, Cash. né? É. Ah, mas o convidado era muito bonito. Todo É mundo muito quer bonito, ver. cara. Todo mundo quer ver. Só não era alto, Coisa de né? Mas louco. tudo bem, né? Não, mas nas câmeras ninguém grava de pé. O dia que eu te conheci, eu falei, cara, eu pensei que vai vir um gigante. Quando eu vi meu tampinha, cara. Falou o gigante, falou o grandão, O né? grandão. Eu falo, O gigante. O gigante falou, né? Ai, falou o cara que tem 2 metros. né? 3 metros de altura aqui. Ai, meu Deus do céu. É bom que na câmera as câmeras enganam. Enganam, né, cara? Cara. É, a gente grava sentado, né? Aham. Você ajusta a cadeira aqui, o cara tá com meio metro de tronco pra cima, é só os pés. E tá com os pezinhos pés- assim, né? Suspensa. Os pezinhos só Os aqui, pés ó. suspensos, Só né, nos cara? dedinhos aqui, chegado. é. Nossa, é louco. Ô, deixa eu te Exatamente. falar uma coisa. Ah, que eu ia te perguntar aqui pra gente caminhar pros finalmente. A parada lá, igual você falou, tu é colérico. A parada do abraço, não sei o quê. Por quê? O que muda? Que Porque muda pra cada ele desses não é caras? um cara amoroso, não é uma pessoa assim melosa. Ele não gosta, ele gosta de atitude. Aham. Ele olha as pessoas pela atitude, o Aham. resultado da pessoa. Então essa coisa melosa não é com ele. Então ele verdade. abraça meio torto. O fleumático ele faz assim, ó. verdade, E quando eu é encontro verdade. eles, eu abraço, faço que nem o Black faz. Seguro. É Eu falei, verdade. vem cá. É verdade, é verdade. A minha mulher fala isso mesmo. É isso mesmo. Aqui, quem não te conhece te acha no Instagram, No Instagram, Arroba @GR Carvalho. GR Carvalho. Eu tenho os dois, né? Tá. Eu tenho @Gerson Carvalho, mas ele inativo. Só peguei pra ninguém ter, né? Tá, beleza. Mas quer ver as minhas coisas, quer ter Arroba- acesso, @GR Jerry Carvalho. Então, arroba Jerry Carvalho, de Tom e Jerry mesmo, tá? Isso. Jerry Carvalho. Nome de rato e minha esposa diz que eu sou um gato. Pronto, ainda bem, A né? esposa diz. Sempre a esposa, né? E No no YouTube. YouTube, Gerson Destrava-se. Carvalho. @Gerson Carvalho. É o meu Aquele- canal lá. aquele podcast nosso saiu, foi no seu canal? Tá no meu Ou era canal. o canal de StravaCast? Não, é o canal Gerson Carvalho. É o canal Gerson Carvalho. Ali Inclusive, tem muitos vídeos, cortes lá do Boa. Ninho, que sabe, com umas pílulas, né? 5, 6 sei. minutos de mentalidade ali, né? Tá. Que o cara aplica onde? No Trader, que eu retiro isso lá do Ninho. E o Tá. programa de StravaCast, que é o podcast lá. Boa. Inclusive, lá no YouTube lá, né? Segue ele lá, Gerson Carvalho. E assiste também o Destrava Cash lá, que nós um cara lá gravamos com lá. grandão lá. Com Vasco grandão lá Mamed. de 3 metros de altura, Vasco Mamed, tá? Beleza? Assistam lá. Quer fazer alguma consideração final, alguma coisa que você gostaria de ter abordado aqui hoje que o host não puxou? Eu creio, Vasco, no ponto principal, né? O ponto principal, o ponto nevrálgico, né? Que as pessoas, elas entram no mercado iludidas, né? Tá. Porque se vende facilidade. Perfeito. A pessoa, é muito importante ela ter um discernimento muito claro. Aonde tem facilidade, não tem exponenciação. Aonde tem facilidade, você simplesmente beneficia quem construiu a facilidade. Então é impossível você exponenciar na facilidade. Não combina, elas não andam junto. Quer exponenciar, é necessário uma mudança real de mentalidade. Sem essa pessoa estar preparada realmente a receber altas pressões e ela ser uma pessoa que tenha discernimento. Então, ela não se iludir, né? Tá. Porque entra pessoas sérias, você atrai pessoas sérias, eu atraio as pessoas sérias, mas não adianta ela ser séria se ela não estiver preparada. Porque ela entra com projetos legais, sério. Pô, eu tenho um projeto X, Y, enfim, cada um tem o seu porquê tá lá dentro do day trade. Sim. Mas não é a parte técnica que resolve. É ele realmente estar preparado a ser exposto a uma pressão e ele saber o que fazer e como fazer durante a pressão. Isso é mentalidade. Então, as pessoas falam muito de psicológico. Cara, o psicológico, ele está dentro do teu comportamento. Então, eu sempre digo assim, ó, não permita que as emoções te liderem. Porque é você o responsável disso. Não dá para você controlar. As pessoas falam assim, eu quero controlar minhas emoções. Você controla a raiva? Não. Você controla o medo? Você controla a felicidade? Ela vem. Agora, o que vai acontecer com as emoções, do que você vai agir com elas? Opa! Aí a responsabilidade é sua.
Então, se preparar para isso, porque essa facilidade da entrada do day trade acontece algo muito benéfico, que é realmente dar uma oportunidade simples dele mudar a realidade dele. O que ele precisa de investimento para exponenciar? É um computador, um treinamento específico? A gente está falando de abrir um negócio. Sim. É um investimento, sabe, pouco, quando você fala de exponenciação. Então, essa facilidade de entrada, o que tem de benéfico é exatamente essa simplicidade de ele ter acesso a um negócio exponencial. Agora, sem ele se preparar, ele vai se dar mal. Boa. Perfeito, Gé. Obrigado mais uma vez, cara, por ter vindo aí, por ter aceitado o convite. Hoje foi mais top, né? A gente tá mais a gente, conectado, né? Exatamente. A gente já... fica mais fácil também, né? Você assiste o primeiro, critica e fala, faltou isso. Pronto, agora é só gravar o segundo. Aí fica fácil pra cacete. Muito legal. Obrigado mesmo. E o projeto nosso, né, é cooperar de verdade com as pessoas. Então, Boa. Infelizmente, aquilo que eu entrego, você não encontra com profundidade isso, né? Que é uma liderança que se importa pelo teu real interesse e conta que você dê certo para que ele também dê certo, né? Então, o meu foco foi esse. A partir da terceira mentoria, eu falei, quer saber? Agora eu vou levar isso aqui a sério. Porque para mim era fogo de palha, né? Eu já estou na 20ª, né? Então não tem mais fogo de palha. Boa. Se eu não tivesse competência de liderança, eu não tinha passado da 5ª. Boa. É uma a cada 3 meses. 3 meses. É. Tá. Porque dura 3, né? É. Tá. Boa. Me dá umas 4, 5 Quem quer participar, acha o link lá no seu Instagram. Ele tem que participar de uma sessão de validação. Tá. Então ele entra no meu link, a minha equipe vai fazer um contato e aí vai marcar uma sessão de validação. Se ele realmente quer resolver essa situação para ontem, aí ele vai ser testado, né? Eu vou ver se ele não é borracha fraca. Tá. Se ele está disposto a receber uma liderança, se ele está disposto a ser treinado e se ele está disposto a investir de uma forma única para ele começar a produzir dinheiro, porque quem vai botar dinheiro na conta dele é essa relação de líder Perfeito. com liderado, Boa. que é isso que me interessa, ele faturar muito mais daquilo que ele investiu. Boa. Perfeito. Senhores, @Jerry Carvalho no Instagram e Gerson Carvalho no YouTube. É isso, né? Isso aí, obrigado. Beleza? Bastão. Senhores, deixa os comentários aqui, inclusive, não se esqueçam, tá? Quem mandar mensagem lá pro Gerson, lá na DM dele, vai receber um e-book, tá? Pra você identificar o seu tipo de temperamento primário, beleza? Ou você vai ser fleumático, não vou falar. Fleumático, não fala não. Fleumático, melancólico, fleumático, melancólico, colérico ou sanguíneo. Pronto. Sanguíneo, boa, moleque, tô boa, voando, já tô boa, voando já. boa, Você boa. até, se eu pensar mais um pouquinho, eu lembro das características de cada um, Olha das só, ruins. legal. Se inscreva no canal, manda esse episódio para aquele amigo seu que precisa melhorar dentro do mercado financeiro, que acha que toda hora que ele trocar de técnica ele vai resolver um problema e ele só aumenta mais um. Beleza? Tamo junto, obrigado. Eu que agradeço imensamente. Encerra o episódio aí, vai. Alguma dica? 0 dia que se vira. Vamos lá. Vou fazer igual você faz com seus liderados. Se vira aí, viado. Posso falar aqui? Vai. Vou dar um reforço para você. Um reforço. Invista no que potencializa. Seja uma pessoa com caráter que viva princípios e valores sem mimimi, sem conversa fiada. E você é a pessoa mais importante para você. Por que você acredita quando tem problema no avião, a máscara é para colocar primeiro em você? Porque morto não consegue ajudar o outro. Então, primeiro você se resolve. Depois você resolve as pessoas ao seu redor, se você está casado, a sua esposa ou seu marido. Mas pode ter certeza, assim como o Vasco, eu e as pessoas que mudaram a mentalidade e exponenciaram na sua vida, mudou a sua geração. Então está na tua responsabilidade, você não nasceu nessa geração por acaso. Então faça a diferença e não seja uma pessoa que vá para o cemitério enterrando os teus sonhos e os projetos. Faz a diferença.